Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando e hoje eu vou revelar para vocês porque a Asus TUF Game A520M é uma ótima placa-mãe e ela bate de frente, inclusive, com algumas B550 de entrada. Não todas, mas as de entrada. Então fica até o final do vídeo, não perca, assista o vídeo até o final para ajudar nosso canal. E essa placa entrega um desempenho absurdo com preço justo. Ou seja, ela é um ótimo custo-benefício, alto desempenho e um valor barato. Então vamos logo para o vídeo sem nenhuma enrolação. Quanto essa placa custa hoje em dia? Ela está por volta de mais ou menos uns 520 até chegando até os R$ 800, dependendo da época do ano, dependendo se você consegue algum cupom de desconto ou até mesmo o modelo da placa. Se você encontrar a Asus TUF Game por volta de 600 a R$ 700, você pode ir nela sem nenhum problema, vai logo, compra logo, não perde a oportunidade e garanta a sua. Agora, se você encontrar ela por volta de mais ou menos 750 a R$ 800, talvez seja melhor você repensar um pouco. Por quê? Porque dependendo do modelo da B550, ela pode ser uma escolha também para você. Então, dependendo de quanto você pagar, você pode escolher a Asus TUF Game A520 ou você pode escolher uma B550, mas preste bastante atenção, porque a Asus TUF Game A520 ela pode ser melhor do que uma B550 genérica. O primeiro ponto que você deve observar na hora de você escolher sua placa-mãe é qual processador você vai usar. No caso da Asus TUF Game A520M Plus 2, ela é uma ótima opção tanto para você que quer usar uma placa de vídeo dedicada, uma GPU, quanto você que vai usar uma APU. Eu vou deixar para vocês aí na tela agora uma foto mostrando alguns dos processadores que essa placa-mãe é compatível. Se você pretende usar um Ryzen da geração 9000, geralmente é bom você repensar qual placa-mãe você quer usar, porque talvez essa placa-mãe da Asus não seja ideal para isso. Agora, se você quer usar um Ryzen da linha 3000, da geração 3000, quer usar um Ryzen da geração 4000, quer usar um Ryzen da geração 5000, talvez essa placa-mãe ela seja ideal para você. Então, recomendo fortemente, se você for usar do 3000 ao 5000. Agora, se você for usar um Ryzen 9000 ali, eu já não recomendo tanto assim. Outro ponto que você deve observar é sobre as memórias RAM. Chegamos aqui talvez no ponto mais caro do vídeo ultimamente, né? Então você deve observar porque a Asus TUF Game A520M Plus 2 ela é compatível com memória DDR4 e pode ir de 3.200 MHz até 3.600 MHz. Então, se você quer usar uma APU, ou seja, um processador com vídeo dedicado, é ideal que você tenha uma memória RAM potente, porque ela vai dar mais força ainda para esse processador. Com relação ao armazenamento dessa placa-mãe, ela só vem com um slot para SSD, o NVMe M.2. Então, se você quer usar dois HDs, um para sistema, outro para jogos, é interessante que você tenha isso em mente, porque você vai ter que usar um SSD SATA. Para aproveitar, eu vou deixar aqui abaixo alguns links da placa-mãe e vou deixar algumas peças que eu recomendo, como por exemplo memória RAM, SSD, processadores que são compatíveis com essa placa-mãe. Também vou deixar o link do nosso grupo do Telegram. Lá você pode entrar, é totalmente gratuito. Você vai conferir as informações, as promoções que rola dia a dia. Nós temos cupom de desconto lá em várias lojas, então você pode estar aproveitando. Agora vamos falar das especificações técnicas dessa placa-mãe. Primeiro, ela conta com 4 slots DDR4 de memória RAM. Então você pode botar Dual Channel e depois fazer o upgrade até botar 4 slots de memória. Ela pode chegar até 128 GB de armazenamento de memória. Falando sobre os PCI Express dela, ela possui 3 PCI Express. Um PCI Express X16, ideal para placa de vídeo, e 2 PCI Express voltada para X1. E aí você pode botar a placa de rede Wi-Fi, você pode botar a placa de captura, você pode botar a placa de som. Falando sobre o armazenamento dela, ela possui 5 portas, 4 SATA para armazenamento de SSD ou HD, e ela possui um slot, como eu falei anteriormente, para M.2
NVMe. Falando das portas traseiras da A520M Plus 2, nós temos algumas conectividades, como por exemplo HDMI, VGA, nós temos a conectividade de USB, que são 6 USBs, 4 USB 2.0 e 2 USB 3.2. Nós temos também algumas conexões, como por exemplo J45, que você pode estar conectando lá e tem uma alta velocidade de internet, melhor do que muito Wi-Fi. Já falando sobre áudio, nós temos algumas conexões nela. Nós temos as conexões de padrão mais antigo para áudio e teclado. E nós temos também um padrão mais novo de P2. Você pode conectar o seu fone de ouvido, o seu headset, dependendo do caso, e ter uma ótima qualidade. Falando dos pontos positivos e também falando de alguns pontos negativos, essa placa é uma placa bem confiável. Ela é uma placa que não dá erro em BIOS, que não dá erro em boot. É uma placa estável que você consegue estar realizando todas as suas tarefas diárias sem estar dando dor de cabeça para você. Outro ponto importante que nós podemos anotar com relação aos pontos positivos é o seu custo-benefício, porque ela entrega um alto desempenho pelo um preço inferior. Então, se você for comprar algumas placas-mães no mercado, você consegue encontrar até algumas mais baratas, porém o desempenho delas não chega nem perto da A520M Plus 2. Mais um ponto importante que nós podemos notar nessa placa-mãe é a sua BIOS. Como eu falei anteriormente, é uma BIOS estável e ela é muito fácil de se mexer. Você com algum videozinho no YouTube, você já consegue ver todas as especificações. Por lá você consegue controlar o PNW, da velocidade das ventoinhas. Você consegue controlar o Dual Channel, você consegue fazer os boots necessários caso você queira fazer uma formatação. Então é uma BIOS bem simples e qualquer pessoa já consegue estar mexendo ali com a ajudinha, até mesmo do ChatGPT ou com a ajudinha de um vídeo necessário que tenha no YouTube. Então você já consegue estar fazendo a utilização dessa BIOS. Agora vamos falar dos pontos negativos, porque nem tudo são flores. Nós podemos observar basicamente 3 pontos negativos. O primeiro ponto negativo que nós podemos observar é que ela não tem mais do que uma conexão M.2. Então, se ela tivesse pelo menos umas 2 conexões M.2, seria o ideal, mas não podemos exigir isso de uma placa intermediária. Outro ponto negativo que ela não tem é a conexão PCI 4.0. A conexão dela é 3.0, o que também não dá para ser exigido de uma placa intermediária. E por último, apesar dos seus VRMs serem bons, não é possível estar fazendo um overclock muito pesado nela, então ela não é ideal para se trabalhar em overclock. O ideal dela é trabalhar na rotação normal e ela ser mais estável, mais confiável do que propriamente você estar realizando um overclock nela. Não é ideal para isso. Chegamos na parte que você deve estar se perguntando: Fernando, e os jogos? Então, sobre os jogos, ela é uma placa, como eu falei anteriormente, extremamente confiável. Ela vai entregar todo o desempenho necessário, tanto para o processador quanto para a GPU estar rodando normalmente para realizar os jogos necessários. Então você vai ter uma boa taxa de quadros de FPS se você tiver um processador e uma GPU, uma placa de vídeo, que não esteja dando gargalo ou um ou outro. Então ela serve de base tanto para o processador quanto para a GPU trabalharem de forma estável e entregar o máximo possível de FPS para você no seu jogo. Então em jogos como Fortnite, Valorant, CS, LoL, por exemplo, ela vai entregar uma ótima estabilidade para a GPU e os processadores trabalharem em frequências confortáveis e extrair o maior desempenho possível. Com um processador da Ryzen 5 5500 e um RTX 3060 ou uma RX 6600, já é um combo perfeito e custo-benefício, se é que nós podemos dizer assim. Todo game que se preza por iluminação. E essa placa não decepciona. É uma excelente placa-mãe que vai entregar para você toda a parte de ventoinhas, de fãs e também de iluminação. RGB e ARGB. Nessa placa-mãe nós percebemos que nós temos algumas conectividades para fãs.
nós temos conectividades para fãs do PC, ali do gabinete, e nós temos conectividades para fãs do processador. Se você vai colocar aí um water cooler, um air cooler ou um processador simplesinho que já vem na caixa da AMD, então você consegue estar conectando perfeitamente. Indo para a parte de conectividade de iluminação, ela possui dois conectores 4 pinos para iluminação RGB de 12 volts e possui também duas conectividades de 3 pinos para ARGB. Então ela possui conectividade RGB e ARGB endereçável de 12 volts e 5 volts, 4 pinos e 3 pinos. Então você consegue estar conectando suas fãs do PC e consegue estar conectando também algumas fitas de LED que você tem interesse. Um detalhe bacana para finalizar sobre as ventoinhas é que ela possui o PWM, o que significa que você pode estar controlando a rotação das ventoinhas de acordo com a atividade que você está fazendo. Vamos supor, você está jogando um jogo mais pesado, está exigindo muito ali, então você pode aumentar a rotação das fãs, fazendo com que resfrie melhor o computador. Ou você pode, por exemplo, estar editando um vídeo, então você precisa de uma rotação maior. Então você aumenta a rotação para resfriar melhor o computador. E vamos supor que, por exemplo, você pode estar mexendo também em planilhas ou até mesmo em navegador. Então a rotação das fãs pode estar mais baixa. Então você consegue estar controlando isso tanto pelo software quanto pela BIOS, a depender da atividade que você esteja fazendo, porque ela tem conectividade PWM. Por último, nós podemos falar sobre os VRMs dela. Essa placa-mãe ela é extremamente fria, então ela trabalha com VRMs bem potentes, típico da linha TUF. Na prática, isso significa o que, Fernando? Significa que você pode jogar por horas, fazer edição de vídeo por horas, você consegue estar mexendo e manipulando o computador por horas, e ela não vai esquentar e, de certa forma, você consegue estar fazendo toda a sua atividade de forma razoavelmente boa, sem estar dando dor de cabeça para você. Então você consegue estar realizando todas as atividades sem interferência de sistema, de computador, porque está sobreaquecendo. Então, se você botar um processador, por exemplo, como o Ryzen 5 5500 ou 5 5600G, você consegue estar trabalhando com rotações frias, por exemplo. Nesse caso, vai aumentar a vida útil da sua placa-mãe. Então, nós podemos concluir que no seu dia a dia ela não vai te dar dor de cabeça. Ela tem um resfriamento bom, ela tem ótimas compatibilidades com processadores custo-benefício, ela tem compatibilidades também com GPUs, placas de vídeo que tem um ótimo custo-benefício, como por exemplo uma RX 590, por exemplo. Então você consegue estar conectando nela. Então nós podemos ver que é uma placa extremamente custo-benefício, uma placa intermediária que não vai te dar dor de cabeça, ela tem um resfriamento bom, ela tem bons VRMs, ela tem boa compatibilidade com fãs de iluminação, todo gamer que se preza gosta de iluminação, então ela tem essa compatibilidade, ela tem PWM, então tudo isso faz com que ela seja um ótimo benefício e que você possa estar adquirindo ela totalmente sem medo. Então, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário aí. Aproveitando que eu estou finalizando o vídeo, gostaria que você entrasse lá no nosso grupo do Telegram. É totalmente gratuito, como eu falei anteriormente. Você pode ficar à vontade lá e aproveitar todas as promoções do dia a dia. Valeu, falou, muito obrigado por assistir até aqui e até mais.